Diz assim a palavra do Senhor: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Eu quero que você repita essa frase final do salmista: todas as minhas fontes estão em ti. Vamos fazer isso junto? 1, 2, 3 e... todas as minhas fontes estão em ti. Mais uma vez. Todas as minhas fontes estão em ti. Você pode tomar o seu lugar com a Bíblia aberta, papel e caneta na mão, ou tablet, como você quiser tomar nota do culto. É importante que você anote o que nós estamos ministrando e o que estamos apresentando aqui nesta noite. Esse salmo que nós acabamos de ler são apenas 7 versículos. É um salmo muito pequeno, é verdade, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois ele é profético e é muito mais profundo do que você imagina. É um salmo que ele vai além do seu tempo. A mensagem contida nesse texto, quando você olha para ele, às vezes você olha, e foi essa experiência que eu tive no meu primeiro olhar, de ler o texto e falar: meu Deus, o que isso quer dizer? E vou ler a segunda, ler a terceira, ler a quarta vez, e você achar que não vai extrair nada dali. Então eu quero incentivar você, que gosta e que deseja aumentar o seu conhecimento das Escrituras e ter mais intimidade com Deus, que você persevere na leitura do texto que você está lendo. Então, ao abrir a Bíblia e ler um texto e você não entender, não muda de página. Fique nesse texto, até que você entenda. Nem que leve uma semana, um mês de entender, lendo esse texto. Leia ele em outras versões. Às vezes você lê um texto numa versão, e quando você vai ler em outra versão, por exemplo, a que eu estou usando é a Revista Corrigida, de João Ferreira de Almeida. E às vezes o texto é meio rebuscado, tem palavras difíceis, então eu dou uma olhada na NVI, e aí a minha mente, puxa, já melhorou aqui a percepção da coisa. E aí eu leio o mesmo texto, de repente, na King James. Aí eu leio na NTLH, e eu falo, puxa, agora trouxe mais clareza. Aí é claro, eu vou fazer a pesquisa, eu vou estudar, eu vou pegar alguns comentaristas, vou pegar dicionário, e a gente vai estudar o texto. E quando eu vejo, eu estou estudando o texto, e aí o Senhor começa a me trazer ao coração coisas que eu não conseguia ver no primeiro olhar. Porque é exatamente isso que Deus quer de você. Quando você olha a primeira vez para um texto e você não entende, o que Deus está querendo de você é que você se demore um pouco mais diante daquele texto. E aí o Senhor vai falar com você. Foi exatamente o que o Senhor fez comigo ao ler esse texto. Não temos certeza sobre quem escreveu, nem mesmo quando esse texto foi escrito, mas sabemos que para quem ele foi escrito e sabemos qual foi o seu propósito. Este salmo foi escrito para os filhos de Corá, que segundo o texto de 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19, eram os protetores e os guardas da porta do tabernáculo. Ainda em Moisés, quando eles estabelecem um tabernáculo no deserto, há alguns levitas do segmento dos coraitas que são responsáveis por guardar a entrada do templo. Então não era todo mundo que podia entrar no templo. Esses guardas ficavam ali para garantir que nenhuma outra pessoa, senão os sacerdotes e os levitas, poderiam entrar no templo. Então esses guardas estão ali com esse propósito: guardar a entrada do templo. E esse texto é um texto para esse grupo. Esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 87, é um texto voltado para essa família coraíta. Para eles essa mensagem. Pastor, mas se a mensagem é para eles, por que é importante eu saber? Porque esta mensagem é para eles, mas essa mensagem fala de nós. Nós somos o alvo
desta família que toma conta da porta. Eles estão ali para barrar as pessoas que vão entrar. Quando você entra para o tabernáculo, já para o novo, feito por Salomão, a estrutura é outra, totalmente diferente. A de Moisés, nós temos pele de animais cobrindo a tenda. Temos pele de animais cobrindo a lateral da tenda. E alguns levitas tomando conta. Agora com Salomão, é tudo de pedra. É uma coisa linda, é uma beleza, uma arquitetura, um design muito peculiar, muito lindo. Mas temos também ali dentro homens tomando conta. E aí nós temos o pátio, onde os judeus ficavam fazendo as suas orações, e depois deles, o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Ou seja, nem as mulheres poderiam se aproximar, e nem tampouco aqueles que não eram de nacionalidade judaica. Aqueles que não eram judeus não podiam se aproximar. Então, eu sempre digo, se fosse hoje, nós não estaríamos aqui. Você não estaria sentado aqui dentro desse auditório. Você estaria, se fosse judeu, poderia estar aqui na lateral do lado da igreja. Mas se você fosse mulher, ou se você fosse um estrangeiro, você teria que ficar do outro lado então. Não poderia estar aqui, não poderia ter acesso aqui. E quem ia garantir isso? A família de Corá. E como se trata de um salmo profético, penso que um dos seus propósitos era fazer com que os porteiros tomassem conhecimento de um povo que está chegando de longe, a quem o soberano concedeu cidadania. Então esse texto está falando para isso, para eles, olha, está vindo um povo aí, família de Corá, que eles nasceram de novo, e que porque nasceram de novo, eles vão ter a cidadania dos céus. Esses vocês vão poder deixar entrar. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, essa nova cidadania, esse direito que nós temos depois de termos nascido de novo, como disse Jesus a Nicodemos. O versículo 1 diz assim: o seu fundamento está nos santos montes. Quando eu leio esse texto, a primeira informação que nós recebemos é que estes versículos, a cidade não foi construída por mãos de homem. Quando você lê esse texto, em outras versões, fica mais fácil de você perceber o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que esta cidade, sobre esse monte sagrado, não foi feita por mãos de homens, foi feita pela mão do próprio Deus. Então, quando eu leio esse texto, falando sobre Monte Santo, o texto me leva a refletir e a pensar sobre o Salmo 15. Eu queria que a irmã André colocasse, por favor, aqui, a referência do Salmo 15. Vamos ver o versículo 1, 2, 3, 4, e eu acho que o 5 também. Diz assim: Senhor, olha a pergunta que Davi vai fazer para o Senhor. É uma retórica. O que é retórica, pastor? Davi está fazendo uma pergunta para Jesus, para Deus, que ele já sabe a resposta. Ele não está querendo que o Senhor responda, porque ele já sabe qual é a resposta. Então ele pergunta, e ele mesmo responde a partir do versículo 2. Ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele está interessado em saber, porque há critérios para se morar nesta cidade que Deus construiu. E Davi quer saber, o que precisa fazer para se morar lá? Aí ele responde: aquele que anda em sinceridade. O que é o contrário da sinceridade? É o quê? Falsidade. Sincera era um termo usado na Grécia antigamente, quando eles vendiam os vasos e os vasos eram trincados. Eles para não desfazer dos vasos, eles passavam cera naquelas trincas, naquelas partes onde estavam quebrado o vaso, e poliam ele. Então a pessoa olhava: nossa, que coisa linda esse vaso. Comprava, levava para casa e colocar água, o sol esquentava, a cera derretia e apresentava a rachadura. Então quando eles iam comprar num vaso, eles sempre perguntavam para o vendedor: mas esse vaso é com cera ou ele é sem cera? É com cera ou sem cera? Daí vem a expressão sinceridade. Ou seja, é aquilo que não tem, que você não esconde dos outros. É uma coisa sincera e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aí ele continua no versículo 3 e vai dizer: aquele que não difama com a sua língua. Tem gente que entende diferente esse texto, mas qual é o significado dele? Ele não está dizendo aquele que fala do outro, mas que é mentira o que ele está dizendo.
Difamar é falar mal do outro. E às vezes o outro fez alguma coisa errada. O que eu estou falando a respeito do irmão Pedestal não é mentira, é verdade. Ele fez algo errado e eu estou divulgando para vocês o que ele fez de errado. Isso é difamar, é trazer uma má fama sobre esta pessoa, ainda que ela tenha feito algo errado. Mas eu preciso acreditar que Deus, na sua justiça e misericórdia, pode perdoar esta pessoa e reescrever a história dela. Mas quando eu sei de algo errado que ela fez e eu começo a divulgar para as outras pessoas, o que eu estou fazendo é tentando complicar ainda mais a vida desta pessoa. Você está entendendo? Diga amém. Nem faz mal ao seu próximo. Olha, ele vai explicar exatamente isso. Nem aceita nenhuma, volta André, por favor, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Versículo 4, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ele fala algo e ele sustenta a palavra dele, ele não volta atrás do testemunho que ele deu. Versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Davi está dizendo que esse é o perfil das pessoas que irão morar no céu. Então você precisa olhar para esse texto que Davi acabou de falar, e você precisa se ver nesse texto, e você fazer essas perguntas para você. Como você tem se comportado? Porque esse é o perfil daqueles que vão morar no céu. Você está entendendo? Diga amém. O versículo 2 vai dizer assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O que o texto está dizendo é que o amor dele é derramado nesta cidade. É isso que ele está dizendo. O amor do Senhor, ele é derramado nesta cidade. O texto não diz que ele não ama as outras cidades de Israel, mas que ele ama Jerusalém mais do que qualquer outro lugar. Por quê, pastor? Por que Deus tem uma predileção? Deus ama mais a Jerusalém do que as outras cidades de Israel. Mas você percebe que o texto está dizendo que ele ama as portas? O texto que eu li, ele fala assim: o Senhor ama as portas de Sião. Por que porta? Porque porta fala de decisão. Porta fala de decisão. Porta, você tem uma porta, você decide, ou você entra, ou você não entra. Quantas portas abertas para você hoje? Quantas portas abertas para você hoje à noite poder entrar? Hoje você poderia, acredito que muitos aqui tinham uma porta do restaurante para ir, uma porta de um passeio, uma porta de uma viagem, uma porta de ser recepcionado na casa de alguém, e você, em detrimento dessas portas que se abriram, você falou hoje: não, hoje a porta que eu vou entrar é na porta da casa do Senhor. Você saiu de casa decidido a passar por uma porta, dentre todas as portas que você poderia passar hoje, você decidiu, porque eu não acredito que ninguém veio aqui trazido pela orelha, ninguém veio trazido aqui pego pelo braço, você é obrigado a ir, na ponta da faca, não. Você até pode ter recebido um convite para vir à igreja, e você decidiu aceitar esse convite. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está na porta desta cidade, para receber essas pessoas que estão entrando. Então o fato de você ter entrado por essa porta hoje, eu quero dizer para você, há uma bênção de Deus para a sua vida neste lugar. Há uma bênção do Senhor a ser entregue aqui neste lugar. E eu me lembro agora de um episódio, para ilustrar isso. A minha avó já faleceu, já está com o Senhor, já dorme na eternidade. Mas depois que nós casamos, eu ia lá com certa frequência visitar a minha avó. E aí quando eu chegava para visitar minha avó, porque eu tinha saudade dela, eu queria estar com ela, ter um tempo de comunhão, conversar com ela, contar as novidades, mostrar o bisneto dela, a bisneta, a Natália, eu queria ter esse tempo de comunhão com ela. Eu era sempre agraciado por alguma coisa. Estávamos conversando, eu não ia por causa disso, eu ia para ter comunhão com a minha avó, mas de repente eu estava sentado na sala, e eu via que ela saía da sala, e daqui a pouquinho, 10, 15 minutinhos, eu sentia um cheiro, levantava, ia para a cozinha, está lá a dona Iracema, fazendo bolinhos de chuva, salpicado com açúcar e canela.
Oh, glória a Deus, eu vi até o céu aberto agora. E às vezes, só para esnobar, ela fazia alguns com recheio de banana. Eu não ia lá por causa do bolinho de chuva, eu ia lá por causa da minha avó. Mas você percebe que o fato de eu ter ido visitá-la, ela trazia sempre alguma coisa para alegrar meu coração. Então eu não posso acreditar que a minha avó sabe receber melhor do que o próprio Deus. Se minha avó era capaz de me receber com bolinhos de chuva, porque eu ia visitá-la, porque queria ter uma comunhão com ela, você consegue imaginar o que Deus tem para você aqui neste lugar, nesta noite? Deus tem mais do que bolinho de chuva com recheio de banana. Deus tem bolinho de chuva, meu irmão, para você nesta noite. Eu acho que a mensagem da noite deveria ser: Deus também tem bolinhos de chuva, salpicados com açúcar e canela. Deus tem isso para o seu povo. Então, meu irmão, você que veio aqui nesta porta nesta noite, você não veio por causa das bênçãos que Deus poderia fazer na tua vida. Não, você veio aqui neste lugar porque você deseja estar mais perto de Jesus, porque você deseja ouvir a voz dEle, você deseja ter comunhão e intimidade com o Senhor. Você veio por essa razão, mas porque você veio, tem bolinho de chuva para você também. Diga para quem está ao teu lado: tem bolinho de chuva para você hoje aqui. Tem bolinho de chuva para você hoje aqui. Aleluia! O versículo 3 diz assim, olha que preciosidade diz o versículo 3: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Primeiro, que a cidade é de Deus, não é a cidade dos homens. Existe uma diferença entre cidade de Deus e cidade dos homens. Oh, que diferença absurda, abissal, a diferença entre cidade de Deus e cidade dos homens. Hoje pela manhã, eu fui me apresentar aqui algumas irmãos aqui atrás, e falaram: pastor, são nossas conterrâneas. Eu falei: oh, que legal. Aí, você é de onde no Rio de Janeiro? Ah, eu era ali de Pechincha, Jacarepaguá. E eu falei: puxa vida, eu também morava em Jacarepaguá. Eu falei: pastor, não está valendo nada aquele lugar. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: como assim, menina? Como assim? Eu falei: pastor, aquela região ali, e era perto da minha casa. Pastor, a violência ali, roubo e assalto, a coisa está assustadora. Eu falei: meu Deus, mas Jacarepaguá, a gente morava em Jacarepaguá e tirava onda de que morava na Barra, porque da Jacarepaguá para a Barra é 10 minutinhos de carro. Você saiu no Retiro dos Artistas, pegou a linha amarela, já está na Barra, é 10 minutos no máximo, até com engarrafamento, é muito rápido. Aí ele falou: pastor, mas agora, até o Rio 2, que trouxeram mais para perto a Barra foi para mais perto de Jacarepaguá, está mais perto ainda. Mas pastor, isso tem alguns problemas, porque cresceu uma comunidade ali muito envolvida com milícia, envolvida com tráfico, com roubo, com assalto, e a coisa está angustiosa. Eu falei: puxa vida, o que ele veio falar para mim a respeito da cidade de onde eu vim não são coisas boas de se ouvir. Eu fico pensando: e vocês vieram para cá por quê? Ah, pastor, porque a gente sabe que aqui no sul, em Santa Catarina, a coisa ainda está tranquila. A gente ainda pode andar na rua, pode falar no celular na rua, porque é tranquilo aqui. Aí eu falei assim: puxa, que bacana, mas se todo mundo pensar assim, daqui a pouquinho o negócio vai ficar estreito. Mas se você for conversar com alguém que mora aqui há muitos anos, ela vai dizer assim para você: ah, pastor, a Palhoça não é mais a mesma. Como assim? Ah, pastor, é muita violência. Eu fico olhando: aonde? Aonde é violento? Aqui na Palhoça. Não, pastor, aqui em Florianópolis é muita violência. Olha, é um assalto. Eu falei: Jesus, nós estamos falando da mesma cidade? Porque eu ando na rua tranquilo, às vezes eu ligo o ar-condicionado e deixo a janela fechada, mas eu paro no sinal, eu vou devagar, devagar nem sempre, mas eu paro nos sinais, nos semáforos, eu paro à noite, faço caminhadas à noite, às vezes estou sem sono, vou fazer caminhada lá perto de casa, umas 2 vezes, mas eu quero dizer que eu faço. Eu quero enfatizar que eu estou atleta, que eu estou emagrecendo, eu quero enfatizar isso. Mas eu vou andando na rua, boto o fonezinho de ouvido, boto lá o meu capuz, meu casaquinho de noite, porque eu não posso pegar friagem, estou ficando velho, boto o meu capuz, boto um sonzinho e vou fazer minha caminhada.
Mas alguém que mora aqui diz: pastor, aqui a gente dormia com as janelas abertas, nem mosquito entrava. Eu falei: Jesus amado, nem mosquito entrava, é forte, varão. Mas, pastor, aqui era muito seguro. Santa Amaro, pastor, Santa Amaro é uma casa de madame. A gente só ouvia coisas boas de Santa Amaro. Agora, mas Santa Amaro aqui? Mas se você for conversar com o pessoal que mora em Anitápolis, lá em Anitápolis, tem gente de Anitápolis aqui, está aqui no culto, lá atrás, eu falei com eles, olha lá, a Anitápolis ali. Mas se você for para Anitápolis e perguntar para os moradores, vão dizer assim, Anitápolis não é mais a mesma. Eu falei: meu Deus, porque vamos sempre ouvir notícias ruins aqui na terra, na cidade dos homens. Mas o texto está dizendo no versículo 3, que a cidade onde nós vamos morar, só tem notícias gloriosas saindo de lá. Eu quero dizer para você, meu irmão, para onde Deus está te levando, só temos notícias boas. Lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem lamento, lá tem gozo e alegria no Espírito Santo. Lá nós cantaremos, louvaremos a Deus pela eternidade. Lá nós temos segurança. Eu quero saber aqui nesta noite, quantos estão preparados para ir para essa cidade? Faz um sinal aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Coisas gloriosas se dizem de ti. Aí o versículo 4 diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe aqui, ele está fazendo uma referência ao Egito, porque Raabe aqui representa o Egito. Então ele está falando: farei menção de Raabe e de Babilônia, eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. O que eu estou até dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: na cidade, ali no Egito, e a Babilônia, ou seja, ao norte, porque o Egito está ao norte, a Babilônia está ao sul. Ele está dizendo, do norte ao sul. Aí ele vai dizer, completar, da Filístia e de Tiro. Ele está dizendo, dessas cidades de perto, porque Tiro e Sidom e a Filístia eram cidades costeiras, próximos de Israel, ladeando Israel. Então ele está dizendo, tanto aqueles que moram no sul, longe no sul, aqueles que moram lá no extremo norte, como aqueles que moram perto, mas também aqueles que moram na Etiópia, ou seja, distante, lá no continente africano, os que moram perto e os que moram longe. O que o texto está dizendo? Deus trará esse povo, Deus trará esse povo de longe e de perto, e o Senhor, Deus trará povos de todas as línguas, tribos e nações. Deus vai trazer um povo de longe para estar com Ele na eternidade. Meu irmão, não importa onde você mora, a graça de Deus vai chegar até você. A misericórdia do Senhor vai passar por Anitápolis, vai passar pela Palhoça, vai passar por Florianópolis, vai passar por Santa Amaro. A graça de Deus, ela vai alcançar você, esteja onde você estiver, porque o braço do Senhor não é curto para operar, mas a sua graça alcança todos quantos o desejam receber. É por isso que você foi alcançado pelo Senhor, é por isso que eu fui alcançado pelo Senhor. O texto diz que de perto ou de longe, Deus não tem dificuldade para trazê-los para perto. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, consegue colocar para mim, André, Apocalipse 5 e 9? Olha o que o texto diz: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe quem é esse povo que foi comprado pelo sangue de Jesus? Ele está aqui hoje na Elza Luque 1250, sentado ouvindo a palavra do Senhor. É um povo de longe, é um povo de perto, não importa onde você está, a mão do Senhor vai alcançar você. Qual é o perfil, pastor, daqueles que irão morar lá nesta cidade que Deus está preparando? Qual é o perfil desse povo? Aí ele diz no versículo 5, e se dirá de Jerusalém, ou de Sião,
Este e aquele. Essas duas palavrinhas, este e aquele, na verdade no hebraico até confunde um pouco. Quando você olha, e eu tive esse cuidado de olhar, a palavra este e aquele é exatamente a mesma palavra no hebraico. Então ele seria assim, este e este. Então a tradução colocou todos eles, todos. Então seria de todos os povos e nações. O perfil daqueles que irão morar lá. A palavra todos no original aponta para alguns adjetivos. Essas duas palavrinhas que se repetem, que o autor acaba colocando estes e aquele, ela tem, é a mesma palavra, e os adjetivos dela são servo, outro adjetivo, grande homem, e o terceiro adjetivo qual é? Campeão. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, faz todo sentido então. Faz todo sentido. O texto está dizendo que estes que vão morar lá, eles são servos, mas eles são grandes homens e eles são campeões. Quem vai morar no céu não é derrotado. Os que vão morar no céu são homens e mulheres que venceram a morte, que venceram o inferno, que venceram a carne, que venceram o mundo, que venceram as suas paixões e se entregaram a Cristo. Esse é o perfil das pessoas que vão morar lá. Por isso que o texto os trata como campeões. Você nesta manhã está sentado de um campeão, de uma campeã, meu irmão, porque Deus está falando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você não é um derrotado. Você vai para casa hoje com essa afirmação que eu vou fazer para você. Você, embora Satanás tente colocar isso na tua cabeça, você é um derrotado, você não deu certo nisso, você não deu certo naquilo, você vai dizer assim, eu posso não ter dado certo lá atrás, mas a partir de hoje, eu tenho uma palavra que eu posso me firmar a minha fé, e eu não sou derrotado. O que a Bíblia diz de mim? Que eu sou um campeão. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Portanto, este é o perfil dos cidadãos do reino. O reino será habitado por campeões, por aqueles que venceram a carne, o mundo e o diabo. O versículo seguinte, ele vai dizer assim, deixa eu falar ainda sobre esse versículo. O mesmo Altíssimo a estabelecerá. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ali todos desfrutam dos direitos de cidadão. Se você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos, o que você precisa? Primeiro, ir na Polícia Federal e tirar o teu passaporte. Tirou o passaporte, você precisa ir ao consulado americano, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Você precisa ir lá e tirar o seu visto. Nem sempre o cônsul vai dar visto para você poder ir para lá. Pode ser que ele negue para você o visto para entrar nos Estados Unidos. Mas considerando que ele te deu visto para você ir para os Estados Unidos, significa dizer que você vai poder entrar? Não. Porque mesmo você tendo visto americano, autorizado lá no teu passaporte, visto americano até o ano tal. Aí você, confiante disso, você vai comprar as passagens aéreas, você vai fazer reserva de hotel, tudo o que você imaginou. E aí você vai chegar, vai entrar no avião, vai descer nos Estados Unidos, e o pessoal da alfândega, lá do consulado, vai te receber. E aí o agente da imigração vai te fazer algumas perguntas. E pode ser que na segunda pergunta que ele te faça, ele te diga, não vai ser dessa vez que você vai entrar. Não vai ser dessa vez. Tenta uma próxima, quem sabe o ano que vem. E aí você não vai poder entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo visto. Mas então é possível você visitar um outro país como visitante, como turista. Mas no céu não se recebe turistas. No céu não tem acesso se você não for natural dali. Você não consegue. Há alguns países do Oriente Médio que você não consegue entrar nele, nem com visto. Você não pode entrar no país porque você não é bem-vindo. No céu é a mesma coisa, meu irmão. Você não consegue um visto de passeio de turista para você poder ir. Então, você que gosta de ser turista na igreja, vem de vez em quando, dá uma assistida, curte, bebe uma aguinha gelada com água gostosa, você curte o som, uau, o som bacana, pastor, o pessoal aqui é bacana, aí você vem para cá, vai continuar indo, entrando, mas no céu
Isso não será possível, porque no céu só entra quem tem naturalidade no novo reino. Pastor, e como é que eu faço para conseguir, então, essa naturalidade para poder entrar no céu? Olha o que o texto diz no versículo 6. O Senhor, ao fazer a descrição dos povos, este é nascido ali. Quando o texto diz, o Senhor, ao fazer descrição dos povos, é como que se Deus estivesse fazendo o recenseamento. Deus está olhando as pessoas que nasceram de novo, e o nome delas precisa estar no livro da vida. Lembra quando Moisés falou para o Senhor, Deus falou assim, Moisés, eu vou deixar esse povo aí, e eu vou levar só você. Não, Senhor, comigo não. Se for para ir só eu, então tu risca o meu nome do livro da vida. O que Deus falou para Moisés? Não, Moisés, eu vou riscar aquele que pecar contra mim. Então é possível você ser riscado, mas é possível você ser adicionado no livro do Senhor. E como é que eu faço para ser adicionado, pastor, nesse livro que Deus tem lá na eternidade? Como é que eu faço para ser inserido nesse livro? No registro de nascimento de pessoas. Porque no céu tem um registro de nascimento, você sabia disso? Você nasceu de novo, você é registrado ali. O texto diz assim, para morar em Jerusalém, será necessário emitir uma nova certidão de nascimento. E só Deus fará isso. Jesus disse a Nicodemos que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Aqueles que nascem de novo recebem de Deus a certidão de nascimento. Os anjos vão olhar e dizer, olha aqui na certidão, esse nasceu de novo, é cidadão do reino, ele pode entrar. Aí você vai ouvir, sejam bem-vindos, amados do Senhor, à casa que te foi preparada. Para quem? Para quem é filho, para quem nasceu de novo. Então, meu irmão, para aqueles que querem morar no céu, é necessário nascer de novo. Quando você nasceu aqui na terra, tua mãe te deu a luz, que você nasceu, o médico falou, é homem ou é mulher, ele só poderia dizer uma coisa ou outra, ele não vai dizer para você, ele vai decidir quando crescer. Ele falou, olha, é homem ou é mulher? É homem. Ah, então tá bom. O pai pega aquela criança depois ele vai no cartório, e aí ele coloca o nome que ele quer. Às vezes a mãe discutiu com o pai a relação. Vamos colocar o nome de fulano? Não, eu não gosto desse nome. Vamos colocar Beltrano? Aí o homem pensa assim, eu não vou nem discutir. Enquanto ela estiver no hospital, eu vou lá e registro o nome que eu quiser. Aí é por isso que você encontra os nomes meio diferentes, né? Bem diferente, bem diferente, bem diferente. Eu mesmo ia ter uns nomes que só o sangue de Jesus. Deus me deu livramento até nessas horas. Deus me ama muito, irmãos. Deus foi me dando livramento. O meu nome ia ser... Tem algum Onésimo aqui? Senão eu nem falo. Tem algum Onésimo aqui? Não, né? O meu nome ia ser Onésimo. Onésimo. Nezinho. A gente chama o Nezinho. Aí a minha tia, minha mãe, espalhou para todo mundo, né? Graças a Deus pela sabedoria da minha mãe, embora ela não pensasse nisso, mas ela anunciou, eu vou colocar o nome dele de Onésimo. Ai, que lindo. Eu mexia lá dentro, Onésimo não. Eu mexia no ventre dela, ela dizia, nossa, ele está feliz com esse nome. A minha tia Lourdes ouviu, gostou da sugestão do nome. Como o filho dela nasceu primeiro, eu falei, livre estou. Irmãos, Deus me ama muito. Deus me ama muito. Minha mãe ficou frustrada. Minha mãe ficou triste. Isso não se faz, Lourdinha. Eu te falei que eu ia colocar o nome dele de Onésimo. Ah, cunhada, mas eu achei tão lindo. Coloca também no seu. Agora eu não posso repetir. Aí colocaram o nome de Gesiel. Talvez você não saiba, mas Gesiel era filho de Asmavete. Asmavete era um dos valentes do rei Davi. Não sei o que isso tem a ver não, mas tudo bem, Davi já morreu há muito tempo. Mas a discussão pelo nome. Mas a Bíblia diz que não para aí. A Bíblia diz que no céu nós teremos um novo nome. Deus tem um novo nome, porque nós teremos uma nova história, nós teremos uma nova vida, nós teremos tudo novo. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás.
nós não teremos lembranças das coisas ruins que passamos nessa terra, nós não teremos lembranças das experiências desastrosas que nós nos metemos, porque lá na eternidade, irmãos, só coisas boas vão tomar conta da nossa vida. Lá não vai ter choro, lá não vai ter ninguém triste pelo canto. O que foi? O Vasco perdeu de novo. Lá não vai ter essas coisas, irmãos. Lá não vai ter essas coisas. Acabou. E o versículo 7, ele termina assim: e os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão. Consegue colocar outra versão para mim, Andréia, desse versículo 7? Deixa eu ver se eu consigo uma versão diferente dessa que eu tenho, porque esse texto é muito forte. Pode ser outra versão. Tenta outra. Músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de Sião, provém de ti, Senhor. Ele está dizendo: todas as minhas fontes estão em ti, as minhas inspirações vêm do Senhor, a minha alegria está no Senhor, o meu regozijo vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, o meu renovo vem do Senhor. Deus vai satisfazer aos desejos do meu coração, se eu andar alinhado com a palavra dEle. Todas as minhas fontes estão no Senhor. No Salmo 36, versículo 9, vai dizer que Deus é o manancial da vida. O que é o manancial, irmãos? É aquilo que jorra, é aquele rio que jorra e jorra, como o Rio São Francisco, que rega todo o estado, que abastece todo um país. Começa pequenininho, ali, eu acho que Ipiú, né? É Ipiú o nome da cidade, né? Pinhuí, né? O nome da cidade. Ele nasce ali, mas tu olha para o rio, se você for olhar para o rio, você fala: nossa, só esse cadinho d'água aqui? Esse cadinho d'água ele vai ganhando proporção, ele vai crescendo. A nascente parece que não é nada importante, parece que é só um córregozinho de nada, mas quando você vai andando por ele, você vai ver um rio grande, caudaloso, que atende todas as cidades. É um rio que faz diferença na nossa nação. Isso é ser manancial. Talvez você olhe para o começo, e no começo talvez não seja nada muito inspirador, mas deixa eu dizer algo para a tua vida, meu irmão. Aquilo que você talvez esteja desprezando porque começou de forma pequena, começou de forma humilde. Meu irmão, contemple aquilo que Deus vai fazer na continuidade da sua perseverança. Começou fraquinho, começou devagar, mas começou. E aí, porque você perseverou, Deus vai fazer frutificar em você, Deus vai dar volume, Deus vai aumentar, Deus vai dar graça, vai te sustentar, e o que Deus vai fazer na sua vida, vai transbordar para outras vidas. Não despreze o dia das pequenas coisas, porque pode começar pequenininho, mas se eu começo pequenininho na presença do Senhor, ninguém me segura. Você pode começar pequenininho, meu irmão, mas se você faz isso na presença do Senhor, isso vai crescer. Isaías capítulo 40 e versículo 29, consegue colocar, Andréia? Capítulo 40, versículo 29, olha o que o Senhor vai dizer: faz forte ao cansado, e multiplica o vigor dos que estão. Quem faz isso? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha para mim. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Quem faz isso? É Deus. Você já conseguiu entender o que Deus vai fazer na sua vida? Você está fraco? Está desanimado? Está sem vigor? Estava até ter entrado por aquela porta. Porque a partir do momento que você entrou aqui, o Espírito do Senhor visitou o teu coração, e Ele vai trazer um refrigério na tua vida. Ele vai. Mas sabe por que você veio? É o que diz o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Mantém aqui, André, pode manter aqui. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz, ou seja, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, aonde eu tenho um capim fresco, e eu tenho uma água fresca, que vai alimentar
a minha fome e saciar a minha sede. Quem vai fazer isso comigo é o Senhor. O que eu preciso? Apenas me colocar como ovelha nesse rebanho. E o que a ovelha faz? A ovelha, ela se submete. O pastor fala, vamos, e as ovelhinhas vão tudo atrás. Eu não sei, quando tiver oportunidade, vai ali no Rio Grande do Sul, eu não lembro qual é a cidade, tem um lugar lá que você vai passear, participar do treinamento de ovelhas. É lindo você ver aquilo. O pastor fala uma coisa e as ovelhas obedecem à voz do pastor. E o pastor fala, eles dão um comando e as ovelhas todas elas obedecem. Agora, olha o que diz o versículo seguinte, o versículo 30. Coloca o versículo 30, André, por favor. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aquela ovelha que senta e fala, eu só saio daqui quando o meu pastor me alimentar, eu só saio daqui quando o meu pastor saciar a minha sede, eu não saio daqui, porque aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho abrigo, aqui eu tenho refúgio, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho bebida, aqui eu tenho a presença dele, eu não saio daqui, e enquanto eu espero nele, ele vai renovando as minhas forças, ele vai me fazer voar alto como as águias, ele vai fazer com que eu corra e eu não me fadigue, ele vai fazer com que eu caminhe e não me canse. Quando eu persevero em estar diante do meu pastor, do meu supremo pastor, estar diante do Senhor, irmãos, é você deixar que o Senhor cuide de você. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque você ouviu a voz do seu pastor, você ouviu a voz da eternidade, que saiu lá da eternidade, e que de repente pode ter chegado no teu ouvido, através da boca de alguém. É porque Deus faz isso. Deus às vezes usa uma criança para convidar o tio, o avô, a mãe para vir à igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Talvez um vizinho, um amigo te convidou para vir, mas Deus apenas usou ele como um canal. O convite veio do Pai da eternidade. Mas você poderia ter dito assim, não, eu não posso, hoje eu tenho outro compromisso, hoje eu não posso, hoje eu vou viajar, hoje eu vou jantar fora. Não, você decidiu vir à casa do Senhor, e porque você decidiu vir à casa do Senhor, Deus tem algo para realizar na tua vida hoje neste lugar. João no capítulo 4 e versículo 14, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é uma fonte inesgotável. Oh, meu irmão, quando o salmista vai dizer que todas as minhas fontes, ele não está usando singular, ele está usando plural. Todas as minhas fontes estão em ti. As minhas fontes, tudo aquilo que eu preciso, está em apenas uma pessoa, estão em ti. Tudo que eu preciso, todas as coisas que eu necessito, se eu preciso de um amparo jurídico, essa minha necessidade vai ser atendida pelo Senhor. Se eu estou precisando de um emprego, essa necessidade vai ser atendida pelo Senhor. Então, de qualquer forma, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda honra, porque é Ele que atende as necessidades da tua vida. A minha expectativa e a minha esperança continuam no Senhor da salvação. Em quem você tem colocado a sua expectativa, meu irmão? Em quem você tem colocado o seu olho como esperando dele receber alguma coisa? Nesta noite está aqui alguém que pode mudar a tua história. O que nós precisamos? Eu preciso perguntar para você, você pode cantar? Porque o texto diz, os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão. Eu quero perguntar, você está pronto para cantar? Você está pronto para exaltar o nome do Senhor? Qual é a letra da canção, pastor? Diga qual é a letra da canção. A letra é essa, é simples de aprender. Todas as minhas fontes estão em ti. O Senhor é todo o recurso que eu preciso. Deus é o único recurso que eu preciso. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Eu não sei qual é a ansiedade do teu coração nesta noite.
Eu não sei qual é a necessidade que você veio aqui neste lugar nesta noite, mas eu quero dizer para você, seja qual for a sua necessidade, Deus pode, hoje aqui neste lugar, atender as demandas do teu coração. Se você veio aqui neste lugar com essa expectativa, eu quero dizer que você não vai sair frustrado. Todas as fontes de alegria, fontes de esperança, fontes de amor, fonte de suprimento, todas as minhas fontes estão em Ti. A festa que celebraremos lá precisa começar aqui. Nós precisamos começar a ensaiar aqui. Nós precisamos começar a cantar músicas de celebração, músicas que façam o povo entender o que está nos aguardando lá. Você já pensou a gente cantando? Oh, Deus abençoe, oh, aleluia, oh. Isso é um velório, e muito ruim, muito ruim. Eu vou cantando, aleluia, oh, Deus abençoe esse povinho, meu irmão, ninguém nem quer nem fazer parte desse negócio. Então eu preciso saber o quê? Que no céu é um lugar que não tem morte, não tem tristeza, não tem angústia. Eu estou indo para lá, a minha canção tem que ser uma canção de celebração. Eu tenho ojeriza essas coisas, mas você vai, quem é do Rio de Janeiro acompanha deve ter acompanhado, ter visto de alguma forma, até no Jornal Nacional, os anúncios sobre os ensaios do carnaval. As pessoas, eles ensaiam o ano inteirinho, cancelam o aniversário, casamento, deixam de ir, para ir para o ensaio da escola de samba, para aprender a letra. Eu acho um absurdo, o pessoal que vai cantar para o Senhor, tem que estar cantando, lendo no papelzinho. O cara do carnaval, ele vai cantar, decora a letra. A gente, para cantar um hino na igreja, tem que estar lendo uma colinha, porque senão não sabe a letra da canção. Aí o camarada vai para lá treinar, gasta uma fortuna com fantasia, porque é muito caro as fantasias. E às vezes a gente vem para a igreja e fica reclamando porque tem que dar oferta. Não dá não. Deus não precisa do teu dinheiro não. Ele te dá a oportunidade de ser ofertante na casa dele. Mas a gente olha para o ímpio, e o ímpio tem mais paixão pelaquilo que ele faz, pelaquilo que ele acredita, do que muita gente que às vezes vem para a igreja. Ele faz com paixão, ele faz com amor. Passa o ano inteirinho ensaiando, talvez por uma única apresentação, lá no sambódromo. Aí vai entrar a escola de samba, que tem alguns minutos para se apresentar. Vai apresentar, acabou, no final vai ser votado, até se perder nem volta de novo. E quando acaba aquilo ali, no dia seguinte, eles sentam para discutir qual é o enredo do próximo ano. Eles não vão cantar a mesma música que cantaram o ano passado. Eles querem uma música nova, eles querem um louvor novo, eles querem aprender algo para impactar todo mundo que está ouvindo. Meu irmão, a gente precisa olhar esses exemplos que o mundo às vezes dá, e a gente olhar e falar, eu posso fazer melhor do que isso. Então, meu irmão, quando chegar na hora do louvor, quando chegar na hora para cantar para Jesus, meu irmão, pula na presença do Senhor, cante com vontade. Pastor, mas eu sou desafinado, e daí? Você não está cantando para mim, você está cantando para o teu Deus que te formou, que te fez, que te salvou, que te redimiu, que te justificou, que está te santificando. É para Ele que você canta, e Ele adora ouvir a tua voz, Ele ama ouvir a tua voz. Eu fico imaginando quando nós chegarmos à eternidade, quando nós entrarmos pelos portões celestiais, a gente estiver entrando, e o Pai na porta nos esperando, e dizendo para todos nós, sede bem-vindos, amados de meu Pai. Você imaginou Jesus lá na porta com os discípulos, lá na porta, com uma plaquinha assim, o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui, você nasceu aqui, seja bem-vindo à tua casa, à sua família, sede bem-vindos, amados de meu Pai. Será que Ele vai poder dizer isso de você? João no capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Deixa eu dizer para você aqui. Um dia, alguém fez o convite e perguntou se você queria aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. E aí você fez como eu fiz. Quando eu fiz isso eu era adolescente, mas eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu entreguei minha vida para Jesus. Pouco tempo depois, em cumprimento à ordem de Jesus, eu passei pelas águas batismais e eu cumpri o sacramento do batismo. Eu me batizei. Quando eu nasci, quando eu passei pelas águas, eu nasci de novo. E aí, quando eu saí do outro lado do rio Guandu, batizado, o Senhor puxou uma canetinha de ouro e escreveu lá: Gesiel Vieira Damasceno, no livro da eternidade. O dia que você se batizou, o Senhor também pegou a mesma caneta e Ele escreveu o seu nome lá naquele livro. E sabe quem pode apagar? Ninguém. Ninguém pode apagar o seu nome. Satanás chega lá e fala assim: mas o nome dele está aí, mas ele pecou. Aí Jesus aparece e fala assim: sim, mas eu morri por causa dele, ele está perdoado, justificado. Não é não, pai? Aí o pai fala: está justificado. Satanás, bate o pé daqui, some daqui. Porque não existe mais nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Ninguém consegue mais acusar você de nada, porque você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Não há mais nenhuma acusação contra os escolhidos do Senhor. Pastor, e quando eu perco? Quando você peca, você se arrepende disso. Quando você peca, você vai procurar um lugar na tua casa, você vai ajoelhar e falar: Senhor, vergonhosamente eu quero te pedir perdão pelo meu pecado. Me purifica do meu pecado e me ajuda, Senhor, a não pecar mais. Me ajuda, Senhor, mas eu não abro mão de estar diante do Senhor. E você levanta dali justificado. Se Jesus perguntou para os discípulos perguntaram, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? O que Jesus respondeu? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Você acha que quando Jesus falou isso para os discípulos, Ele está dizendo assim, isso vale para vocês, tá? Perdoar aqui embaixo, mas não vale para mim. Não. Era como se Jesus estivesse dizendo hoje: assim como eu fiz, façam vocês também. Assim como eu perdoo tantas vezes quantas forem necessárias perdoar, você também perdoe aqueles que perseguem vocês tantas vezes quanto for necessário perdoar. Aí Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Fui feito filho, nasci de novo, meu nome está no livro da vida. E agora a Bíblia vai dizer que por causa disso eu me tornei filho. E aí a coisa muda por completo então. Porque filho nascido nesse reino, agora eu só tenho uma cidadania: a cidadania do reino dos céus. Mas eu não sou uma pessoa comum nesse reino. A Bíblia diz que nesse reino eu sou filho. Bom, nesse reino, se eu sou filho, o dono do reino, o reino é reinado, tem um rei, certo? Tem um rei que coordena esse novo lugar, essa nova terra para onde eu vou, tem um rei ali. Mas o texto está dizendo que eu sou filho do rei. O texto está dizendo que você é filha do rei. E se o texto diz que você é filha do rei, você é uma princesa, você é um príncipe do Senhor, porque você é filho do rei da cidade onde você vai morar. Meu irmão, como filho do rei, você tem autoridade neste lugar. Há poder naquilo que você diz. Nós só ainda não fomos para lá. Por enquanto, por um pouquinho de tempo, nós ainda não fomos. Já estamos quase indo. Mas isso não tira o fato de eu já ser nascido de novo nesse reino e ser o representante dele aqui nessa terra. Então eu sou um príncipe, você é um príncipe, uma princesa do Senhor, caminhando nesta terra.
E como príncipe e princesa, você tem autoridade desse Deus para dizer ao enfermo: seja curado no nome de Jesus. Você tem autoridade para dizer: Satanás, retira-te daqui agora, em nome de Jesus. Eu não faço isso no meu nome, mas eu faço no nome do meu Pai Celestial. Eu posso dizer para a enfermidade: sai em nome de Jesus. Eu posso levantar a minha voz como voz profética e dizer para você nesta noite: Deus tem uma história linda para você. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Entenda que hoje foi o dia que o Senhor marcou para te trazer na casa dele e te trazer, aleluia,